Ó, agora nós vamos chamar, pelo que eu estou vendo aqui, é a nossa última apresentação dessa noite. E nós vamos chamar agora, espera aí, a Juliana Faria Santos. Ju tá por aí? Oi, boa noite. Eu Tá disse, meu aí. Deus, serão quantas? Eu achei que seriam 6, enfim, me perdi. Mas vou compartilhar a tela com vocês, tá? Tá, eu vou fazer E da mesma forma, tá? Aviso em 5 e depois aviso em um. sim, sim, por favor. Porque senão eu me perco aqui nas conversações. Já não consigo mais ver vocês, mas consigo ouvir. Então, é minha pesquisa, né? Eu concluí meu mestrado semana passada, por isso que eu não consegui acompanhar vocês. E é intitulada Prof. Mãe, né? A Mulher em Formação na Escola Normal Rui Barbosa. Eu sou orientanda da professora Dinamara, que já vem me acompanhando, né, desde a minha monografia no mestrado e recentemente consegui minha aprovação no doutorado também em educação aqui na Universidade Federal de Sergipe. Então, de onde foi que partiu um pouco, né? Além desse nome, que foi o batismo da avó, que eu chamo, dessa prof. Mãe, mas essas inquietações para pensar sobre esse tema vieram de algumas aulas, né, que eu tive na disciplina Educação Brasileira, História da Educação Brasileira, no curso de Pedagogia, que é minha primeira formação. E daí, junto a isso, que falava, né, sobre a Escola Normal Rui Barbosa, que foi um importante espaço de formação feminina aqui em Sergipe, a primeira escola pública feminina, né, para essas mulheres daqui. E daí, na monografia, eu trabalhei com narrativas de professoras que eram mães, também atuantes da educação básica, e uma delas, assim, eram recorrentes as professoras se verem como mães em sala de aula, né? Então, me provocou essas inquietações de dizer, sim, eu também sou mãe, sou mãe de aluna, inclusive, mas não consigo, né? Não sei. Eu estava em sala de aula enquanto uma profissional da educação. Mas isso também não trago aqui como uma deslegitimação dos afetos, né? Muito pelo contrário, é mais para provocar como que toda essa construção, né, sobre o que é ser mulher e o que é ser mãe, ela está perpassando ou perpassou, né, pela profissão do magistério. Então, o que me inquieta a pensar, né, me inquietou a pensar sobre essa pesquisa na dissertação foi como os discursos que foram produzidos socialmente, mobilizados em duas disciplinas que foram escolhidas, né, ao longo de um trabalho árduo com documentos da própria instituição, que foram trabalhos manuais e educação moral, eles produziram as subjetividades que a gente chamou de prof-mãe dentro dessa instituição. E tivemos como objetivos, né, tensionar, a partir do gênero, claro, por se tratar de uma pesquisa de mulheres, né, sobre mulheres também, como esses discursos eles foram sendo mobilizados dentro dessa disciplina, dessas duas disciplinas, né? E para isso a gente revirou os programas, né, das disciplinas e fomos trazendo ao longo do trabalho como que toda essa produção foi se manifestando, né? Nessa prof. Mãe aí que a gente chama. Então, além disso, os objetivos específicos ficaram em inquietar, problematizar, questionar, e é isso que a gente faz, né? Para poder remexer com o que está quieto. Tive como recurso, né, metodológico, a inspiração na genealogia em Foucault, onde a gente pôde ver o que estava para além, né, do que estava sendo posto. Então, o contato com os documentos, eles proporcionaram ver, né, sentir o quanto que estava tudo, né, dentro das leis para que essa engrenagem dessa maquinaria escola ela funcionasse. Então estavam lá os horários das aulas, o tempo de prova, os conteúdos que precisavam ser estudados por essas mulheres, né? E tudo isso foi se constituindo nesses corpos, se efetivando nesses corpos e tudo isso, né, em prol de colocar
o magistério sendo naturalmente, entre muitas aspas, como uma profissão feminina. E aí meu sumário ele vem todo nesse movimento de parto, né? Preparação do parto, a hora da ultrassonografia, e depois a cria nasce, cresce, enfim. E aí, nesse segundo ponto, eu trago a questão de como que os saberes, né, dessas mulheres eles foram sendo apagados ao longo da história, do que se conta, né, já que Foucault trabalha muito com a questão dos discursos. Então, eu trago os 3 mitos, assim, inicialmente com Palas Atena, eu começo com essa deusa grega, né, da criação aqui no sentido de arte, a Lilith como também uma representação feminina, mas trazida de modo demoníaco, né, dessa figura dessa mulher destruidora, e também a figura da Eva, né, como uma representação bíblica, né, e apontada como falha no discurso de muitos. Então, com tudo isso também, eu trago os saberes, né? Saberes das bruxas, das parteiras, e como que esses saberes dessas mulheres, eles acabaram sendo deslegitimados e muitas vezes apagados para dar lugar a uma tal de uma ciência moderna, né? Com a questão da revolução científica, dando espaço, a partir daquele momento, ao que era chamado de uma ciência de verdade, né, que colocava o homem mesmo no centro da coisa. E daí eu trago como herança para essa prof-mãe o papel da Maria, né, que o símbolo de Maria ele teve que ser colocado no magistério para que essa mulher tivesse essa figura ressignificada, né, já que ela descendia de Eva, da Lilith, e dessas mulheres que eram um pouco tortuosas, né? Então, teve que ter uma ressignificação, e para isso Maria foi o modelo, né, escolhido para que essa mulher atingisse um ideal de perfeição, inclusive perfeição moral. Então, dentro da Cria Educada, eu trago o Louro, né, para conversar um pouco junto comigo sobre a profissão no magistério ligada ao feminino. E aí a Escola Normal Rui Barbosa, né, funcionava antes em Aracaju, mudou de prédio em 1950, e daí, mas é daí que eu parto e faço um pouco da genealogia dessa escola também. Adentrando um pouquinho mais, eu trago a questão das penalidades, né, que estavam todas regulamentadas em documentos. E aí, no capítulo 3, é que eu trago a questão das disciplinas, né, trabalhos manuais e educação moral, para me ajudar. E eu chamo de formação da mulher prendada, e o que permeia essa disciplina, né? Eu faço uma historicização, e junto a isso, os conteúdos que as mulheres precisavam aprender. E daí os conteúdos, né, um pouquinho, a questão das prendas domésticas, a economia doméstica, o governo da casa, claro, não só isso, né, como está aí, mas devido ao tempo eu tive que recortar. A questão de alguns compromissos também, que eu chamo de compromissos contratados, que foi um contrato de uma professora dessa disciplina, e aí Foucault me ajuda, né, a pensar um pouco sobre isso, esse controle dessa vida e dos corpos dessas pessoas que transitavam nessa escola. E aí eu chamo a formação da mulher decente, que vem com a questão da disciplina educação moral, né, cujo um dos objetivos era aperfeiçoar o caráter, né, dessas mulheres que estavam por lá, lembrando que era um momento histórico para o Brasil, né, 1930 e por aí, onde tinha que ser cultuado uma pátria, né, uma nação que estava se desenrolando. E aí alguns conteúdos também, como a Constituição da Família, os deveres cívicos e virtudes humanas, esses pontos eu destaquei porque eu descrevo ele com mais afinco, né, ao longo do trabalho, utilizando também Nietzsche, né, com a genealogia da moral, que é muito assim, a ironia de Nietzsche me ajudou a desenrolar um pouco essa pesquisa, e foi o fôlego, né, que eu precisava. Diante disso também, dentro do programa Educação Moral, eu me deparei com leituras, né, e algumas delas eu selecionei por entender que elas corroborariam, né, com a formação dessa escrita, e aí eu selecionei as leituras Mestra e Mãe, da Amélia Rodrigues,
A Formação da Donzela, né, escrita por um padre, enfim, e Finezas de Mãe, que foi escrita por Joaquim Silvério de Souza. E na Mestra em Mãe... Ju, 5 minutos. Sim, eu estava esperando só, eu escutei uma respiração, eu estava esperando. Tudo bem, obrigada. Já estou concluindo. E aí, dentro desse livro, né, que era tido como um manual, tinha também a questão de que a mulher, né, assim que se casasse, deveria ser toda inteira, né, voltada para a questão da felicidade e a honra do marido, né? E a Amélia, ela vem numa perspectiva de que toda mestra deveria ser mãe, né, dos seus alunos, e toda a mãe também deveria se portar enquanto professora dos seus filhos. Então, aí me fez remeter, né, a minhas inquietações iniciais. E no livro A Formação da Donzela, né, também vem nessa questão de dizer que o Deus, né, criou a mulher para ser esposa e mãe. Então, a gente vem um pouco remexendo com isso aí. E a base sacerdotal da formação, né, da Prof. Mãe, que a gente chamou assim, trazendo essa questão da religião, da igreja vestindo a capa de família, né, e como que tudo isso estava alicerçado, né, em um controle patriarcal, fazendo com que submetesse esses corpos femininos, né, a interesses outros. E para concluir, né, se é que pode, pude perceber como que a inspiração da Maria, né, e sua pureza tornou o magistério como uma atividade de amor, entrega e devoção. Isso daí a gente pôde ver também com a questão da religião. A escola como extensão do lar, o trabalho de um turno só, a ideia de vocação, tudo isso foi provocando inquietações sobre essa questão também dessa mulher em formação nessa escola. E percebemos também, através das disciplinas, como esses resquícios, né, do processo dessa Prof. Mãe formou, né, formatou essa professora moralizada, ou mesmo a dona de casa prendada. Então, o trabalho de professora recebe essas influências através de manuais, de leituras, de romances, né, encarado por muitas mulheres como uma missão, sem a devida remuneração justa, né, algo mais voltado à caridade. Então, essas foram algumas das muitas inquietações que eu trago nesse trabalho e agradeço demais a vocês o espaço. Ju, muito obrigada pela sua contribuição. Você falou que um dos objetivos era a inquietação, né? E eu estou aqui inquieta. Você falou algumas coisas que estão reverberando por aqui, e eu só vou devolver. Só que antes disso, eu esqueci, eu pulei uma pessoa, tá, gente? Eu pulei a Viviane. Então, depois da Juliana, a gente vai ter a Viviane falando aqui também. Você falou, né? Toda mestra deve ser mãe de seus alunos e toda mãe deve ser como professora, né, dos seus filhos, seria isso. E eu fico pensando aqui, enfim, algo que me deixou angustiada foi quando tem o debate, né, de quem deve educar uma criança, se é a escola ou se é a família. Né? Geralmente são os dois pontos ali que ficam, que de uma forma geral, né, a política, a sociedade de uma forma geral vai colocar como a obrigação do cuidado da criança. Né? E também uma outra coisa que chega para mim é o como e o quanto de mulheres existem, mulheres mães, que já estão cansadas de precisar ensinar sobre os filhos para os cuidadores. Né? Então, elas têm que saber tudo sobre as crianças, têm que ter todo o conhecimento sobre as crianças e ensinar os outros a cuidar e olhar essa criança, que também faz parte dessa estrutura. Assim, outras coisas chegaram, mas vão passar e depois eu converso também com você. Obrigada, tá, Ju?